Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios 6, nós vamos ler do 12 ao 20. 1 Coríntios 6, do 12 ao 20, a palavra diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém o corpo não é para a impureza, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Paizinho, fala conosco e abre o nosso entendimento e os nossos corações para essa palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Nós vamos falar hoje sobre posicionamento. E o tema dessa mensagem é posicione-se. Você agora pertence a Deus. Posicione-se, você agora pertence a Deus. Logicamente nós partimos do pressuposto de que todos aqueles que nos ouvem, eles já são convertidos, mas nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que existem pessoas, não é, na audiência que já se converteram, que já se entregaram ao Senhor. Existem pessoas que estão no processo de se entregarem ao Senhor, e existem pessoas que não têm ainda compromisso com o Senhor. Mas essa palavra aqui, ela se enquadra a todos nós, porque nós vemos Paulo ensinando a igreja dos Coríntios e nos ensinando também de como nós devemos encarar a nossa vida e qual é o propósito de Deus para nós, e qual era o propósito de Deus quando Ele nos criou. Nós vemos aqui Paulo sendo bastante específico com relação aos pecados que nós cometemos e como nós devemos agir para não cometê-los, mas para agradarmos a Deus. Preste atenção nessa frase: a conversão tira você da lama, a santificação tira a lama de você, mas a religiosidade somente coloca uma roupa limpa por cima de um corpo sujo de lama. Paulo, ele falava para uma igreja que era composta, como todas as igrejas são, de pessoas convertidas, de pessoas mais ou menos convertidas, em processo de conversão, e em pessoas que não conheciam o Senhor e que frequentavam aquela congregação, e muitas delas com a intenção de conhecer mais para talvez fazerem a sua opção e a sua escolha, e pessoas que simplesmente iam por ir e não tinham a mínima intenção de serem transformadas. É um cenário atual, é um cenário corriqueiro que existe em todas as igrejas. Existia em Coríntios, existia, ou melhor, em Corinto, existia em outros locais nas igrejas primitivas, existe em qualquer lugar do mundo, existe aqui também em Jersey. Mas essa frase, ela nos ensina algo importante, que quando a gente se converte, nós saímos de um lugar ruim e nós nos posicionamos em um local bom. A Bíblia diz que saímos das trevas para o reino da luz. Saímos do domínio de Satanás para o domínio de Deus. Nós saímos daquilo que nos prendia para uma liberdade total em Cristo. Aquele local ruim, ele é abandonado e nós nos posicionamos em um local bom. Saímos do lamaçal do pecado, do lamaçal da podridão, do lamaçal daquilo que não nos proporcionava um relacionamento com o Senhor, e agora nós estamos num local em que o Santo dos Santos está aberto por causa do sacrifício de Jesus, e a gente pode entrar e lá permanecer. Mas é preciso nós caminharmos dia a dia um caminho chamado santificação. E a santidade, ela é uma obra que Deus começa a operar em nós e que nós precisamos cooperar com ela para que ela realmente aconteça.
Afinal, a Bíblia nos diz que sem santidade não poderemos ver a Deus. Então, nós temos uma palavra a dizer para conseguirmos viver de acordo com os padrões exigidos pelo Senhor, para um dia nós podermos ser aprovados por Ele. Jesus já nos deu o passaporte lá na cruz para o céu, mas esse caminho precisa ser percorrido, e é preciso perseverança e sabedoria para nós, em obediência à palavra, fazermos aquilo que o Senhor pede de nós. Então essa santificação é Deus com a nossa contribuição, tirando a lama de cima dos nossos corpos. Mas infelizmente a religiosidade, ela existe e ela, aos olhos, parece uma coisa bonita, mas o interior ela não é nada bonita. Nós vemos aqui que a religiosidade é alguém colocar uma roupa limpa sobre um corpo sujo. Jesus, ao falar com os fariseus, condenava a religiosidade deles, chamando-os de sepulcros caiados, aqueles sepulcros pintados de cal, bonitos por fora, mas como todo sepulcro, dentro era somente podridão. O que tem dentro de um sepulcro depois que o corpo começa a se decompor? Podridão, não é? Um corpo que começa a se decompor e que se torna feio, que se torna mal cheiroso, e que um dia será transformado em ossadas. E nós vemos aqui que a religiosidade, ela faz isso com a pessoa. A pessoa, ela é vista por outros e parece que ela é cristã, parece que ela é crente, parece que ela é realmente convertida. Mas lá dentro, de convertida, ela não tem nada. Paulo fala para esses três tipos de audiência, para os que são convertidos, para aqueles que estão em processo de conversão, mas também para aqueles que eram sepulcros caiados. Os irmãos olhavam para eles e achavam que eles eram cristãos, realmente, verdadeiramente, mas por dentro eles eram pecadores, como muitos de nós, infelizmente, ainda são. Nós sabemos que pecamos, nós sabemos que temos essa propensão ao pecado, mas nós entendemos que para estarmos limpos diante de Deus, em santidade nós temos que nos esforçar. E é interessante que Paulo, no capítulo 5, ele faz uma lista de pecados. E eu queria ler com vocês, a partir do verso 9, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Paulo está dizendo isso por quê? Porque ele detectou naquela congregação, não é, pessoas que ainda cometiam esses tipos de pecado. Mas preste atenção no 11, ele diz assim: tais fostes alguns de vós. Paulo também detectou que no meio dessas pessoas haviam pessoas que eram cristãs verdadeiramente, que eram pessoas convertidas. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do vosso Deus. Amém? Paulo, ele olha de uma forma abrangente para aquela comunidade. Corinto era uma cidade impura, era uma cidade pecaminosa, era uma cidade imoral. E lá existia uma igreja do Senhor, que era composta, como todas as igrejas, por pessoas diferentes. Mas Paulo vê que existem alguns crentes lá. E ele começa a ensinar essas pessoas, dizendo: olha, você não pode agora olhar para o seu vizinho e achar que aquilo que ele está fazendo é certo. Você precisa olhar para Deus e contemplar aquilo que Deus fez por você, através de Jesus na cruz, e se adequar, se posicionar para você começar a fazer as coisas da maneira correta. Quando a gente começa a ler Coríntios, a gente fica até com a pulga atrás da orelha. É ou não é? A gente pensa: essa igreja aqui não é igreja. Essas pessoas não são convertidas. Porque Paulo começa, às vezes, até a descascar um bocado, não é? Puxar a orelha desses irmãos. Paulo, às vezes, é muito duro com relação àquilo que ele ensina e com relação àquilo que ele adverte e aconselha. Mas alguns lá eram crentes. E alguns lá eram verdadeiramente convertidos. Se não fosse, Paulo não os chamaria de irmãos. Possuem a mesma fé, são nossos irmãos, são pessoas que procuram agradar o Senhor através do seu modo de vida, são os nossos irmãos. Paulo detecta isso, e Paulo,
ele vê que muitos daqueles amavam mesmo a Deus de forma genuína e verdadeira. Mesmo no meio da impureza, mesmo no meio da idolatria. Mas ele adverte: vocês não podem viver como alguns de vocês estão vivendo, vocês não podem viver como vocês costumavam viver, vocês não podem se adaptar a esse jeito de ser e de viver dessa sociedade pecaminosa e impura, porque senão vocês não vão entrar no reino de Deus. Havia permissividade, havia, muita liberdade transformada em libertinagem. Havia um lema sob o qual eles viviam, digamos assim, um slogan: eu posso fazer tudo. Eu sou livre para fazer tudo. Tudo que eu desejar eu posso ter, tudo que eu quiser fazer, eu posso realmente fazer. E aí Paulo começa a ensiná-los. No 12 ele fala assim: todas as coisas me são lícitas. Por que será que ele fala isso? Porque ele detectou esse tipo de vida que essas pessoas queriam ter, e esse slogan que eles costumavam dizer, de que tudo era permitido. Ele fala: realmente tudo é permitido, mas a gente tem que se posicionar de uma forma a dizer não. Não importa se está diante de você, tem coisas que não são para você. Não importa se alguns adotam essa postura, tem posturas que não são para você. Não importa se alguns escolham esse caminho, tem caminhos que não são para você. A Bíblia diz que, a gente traça os nossos planos e a gente segue os nossos caminhos, mas tem caminhos que parecem que são bons, mas eles levam à morte. E a gente precisa prestar atenção se a gente não está seguindo por esses caminhos. Esses coríntios, melhor dizendo, eles pensavam que eles podiam fazer tudo aquilo que lhes apetecia. E esse slogan que eles tinham de que eu posso todas as coisas, tudo é lícito, tudo me convém, se traduziam não só nas palavras, nos pensamentos, mas também nas ações. Se eu sou livre para fazer tudo aquilo que eu quiser fazer, eu vou fazer tudo aquilo que eu quiser fazer. Se os alimentos são para satisfazer o meu corpo, e eu diariamente me alimento, meu corpo tem outras necessidades que também eu preciso observar. E eu preciso saciar essas necessidades e não tenho que pensar nas consequências. Era mais ou menos essa a ideia que passava na mente deles, o pensamento que passava pelas suas cabeças. Eu me alimento todo dia porque meu corpo tem necessidade de comida. Então, eu preciso satisfazer as outras necessidades do meu corpo. E muitas dessas são necessidades pecaminosas. Ao declarar que tudo era lícito, que tudo era legítimo, permitido, justificável, eles defendiam uma liberdade irrestrita e podiam descartar as restrições que eles encontravam nas Escrituras. Sabe, nós falamos isso na quinta-feira. A gente vê restrições, mas muitas vezes a gente fecha os olhos para elas. A gente fala para as crianças: não toquem, as crianças fazem o quê? Tocam. A gente fala: não mexe, as crianças vão lá e mexem. Não é? A gente vê um gramado, um relvado com uma placa dizendo não pise, a gente vai lá e pisa para tirar uma foto, não é? Porque a paisagem é bonita. Muita gente cai nos precipícios que são, muito íngremes e altos, porque não observaram que lá havia uma placa dizendo não passe daqui para colar, e elas foram lá de curiosas e passaram. Então existem restrições que muitas vezes a gente ignora, e esses coríntios, eles ignoravam muitas restrições da palavra, porque eles queriam satisfazer os seus desejos mais pecaminosos e mais carnais. O lema deles levava eles a pensar do seguinte modo: e quantas pessoas nós conhecemos que fazem isso? Talvez nós façamos isso, talvez nós fazíamos isso. Se me faz feliz, não tem problema nenhum. Você já escutou isso? Você já falou isso para você mesmo? Você já ouviu alguém falando ou conhece alguém que vive debaixo desse lema? Se me faz feliz, não tem problema nenhum. Eu estou nesse mundo para procurar a minha felicidade a qualquer custo. Então, se me faz feliz, Deus deve estar ok com isso. Se me faz feliz, eu não devo estar transgredindo nenhuma lei. Se me faz feliz, é legítimo. E eu posso continuar fazendo aquilo que me apetece. Por isso que eu disse que eles acabavam, através do modo
de viver descuidado, transformando a liberdade que existe em Cristo em libertinagem. E Paulo fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Está diante de você, mas não é para você. Você pode tocar, mas você não deve tocar. É tudo lícito, mas tem coisa que não é para o cristão. Paulo ensina que o nosso corpo é para Deus, exclusivamente para Deus. Paulo ensina que o nosso corpo foi criado para adorar a Deus, para viver a justiça de Deus, para viver a santidade que Deus propõe para nós, e não para viver na prática do pecado, que a nossa inclinação carnal tenta sempre nos arrastar para lá. O apóstolo garante que esse mesmo Deus que criou nosso corpo, um dia vai ressuscitar esse corpo. Um dia vai ressuscitar esse corpo. Olha o que ele diz no verso 14 do capítulo 6. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Só que a Bíblia diz que aqueles que morreram em pecado, eles vão morar no inferno para todo sempre. Mas aqueles que morreram em santidade, servindo e seguindo ao Senhor, vão ser ressuscitados para a vida eterna. Então nós temos que ter realmente cuidado em como nós vivemos nesse mundo, para não corrermos o risco de que quando o Senhor ele voltar, nós sejamos achados em falta. O corpo teve uma origem maravilhosa. A gente sabe que Deus criou Adão com todo o cuidado do pó da terra e soprou nas narinas dele o fôlego de vida. A Bíblia diz que nós fomos criados de uma forma maravilhosa, que no ventre da nossa mãe Deus foi nos formando de uma forma maravilhosa, não é? Então, se nós fomos criados desse jeito e um dia seremos ressuscitados também de uma forma poderosa e maravilhosa, não podemos de maneira nenhuma viver com impureza. Temos que viver para a glória do Senhor. O verso 13 diz, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. E quando a gente olha para esse texto, ele fala exclusivamente do pecado sexual, da prostituição, mas aqui a gente pode generalizar e olhar para todo pecado que nós cometemos, não é, através do nosso corpo. E existe pecado que seja cometido sem nós usarmos o nosso corpo? Se pensamos coisas que não devemos pensar, estamos utilizando o nosso corpo, porque o nosso cérebro faz parte dele. Se falamos algo que não seja bom, que não é puro, nós estamos pecando através da nossa boca, dos nossos lábios, da nossa língua, que fazem parte do nosso corpo. E se nós fazemos coisas, e essas ações são pecaminosas, nós estamos utilizando os nossos membros, não é? Então esse pecado ele é cometido através do nosso corpo, mas o nosso corpo ele é de Deus, e ele precisa ser usado para a glória de Deus, para a justiça de Deus. O texto ele é claro dizendo que esse corpo não pertence mais a nós. Por que será que ele não pertence? Porque o próprio texto nos diz que nós fomos comprados pelo Senhor. Quando Jesus morreu, ele comprou para Deus o meu corpo e o corpo de cada um de vocês. Ele comprou o corpo de todos aqueles que clamam por Ele, que se entregam a Ele, que em arrependimento abandonam seus pecados e em fé se voltam para a salvação que existe no sacrifício vicário da cruz. Então, o preço de sangue que foi pago foi para que eu e você fôssemos totalmente dele. Amém? Nós pertencemos agora a Jesus. Por isso que o título dessa pregação é posicione-se, você agora pertence a Deus. Não pertence mais a você mesmo. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu não posso decidir agora o que eu devo fazer para encontrar a felicidade que eu tanto almejo. Eu simplesmente preciso obedecer. Deixar Deus fazer aquilo que Ele quiser através da minha vida, me posicionando de uma forma correta e firme e convicta, porque certamente encontrarei nele toda a felicidade que eu estou buscando e ansiando. Na quinta-feira nós vimos que na presença dele existe o quê? Plenitude de alegria, que é um sinônimo para a felicidade. Eu lembro quando eu era pequeno, nem tão pequeno assim, mas andava no colégio, já não lembro em que série que era, 7ª, 8ª, talvez ainda era pequeno. E tínhamos que fazer uma redação, e o tema da redação era o que você mais quer ter ou ser quando crescer. E eu lembro que a minha redação foi a respeito de ser feliz. Só que é tão difícil, para uma criança de talvez 7, 8, 9, 10 anos, traduzir em palavras o que é felicidade. E talvez é difícil também para nós que somos adultos, conseguir traduzir o que é felicidade. Para uns são posses, para uns são bens materiais, para outros são companhias
pessoas, né? Amores. A gente muitas vezes não consegue traduzir. Para cada pessoa talvez seja alguma coisa diferente. Tem muita gente que acha que é o dinheiro, depois de ficar rico descobre que o dinheiro não traz felicidade. Tem muita gente que acha que é cercado de pessoas, mas muitas vezes no meio de pessoas se sentem mais solitárias do que antes. O certo é que na presença do Senhor existe essa alegria, que é essa felicidade verdadeira. Nós não pertencemos mais a nós mesmos, e ainda bem por isso, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Olha o que o verso 15 diz, a parte A: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Fomos comprados. Pedro diz em 1 Pedro 1, 18 e 19: porquanto estáis cientes de que não foi mediante valores perecíveis, como a prata e o ouro, que fostes resgatados do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados, mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula e defeito algum. Amém? Nós somos comprados pelo preço do sangue derramado na cruz. Já não somos de nós mesmos, somos do Senhor. E quem é dono, ele faz as regras, não é? E quem não é dono, obedece às regras. E nós temos aqui o nosso manual de fé e de prática para seguirmos tudo aquilo que o Senhor quer que venhamos a fazer. Por causa disso, o Espírito Santo passou a morar em nós. Nós sabemos, todo aquele que entrega a sua vida ao Senhor, aceita o sacrifício da cruz, se arrepende dos seus pecados, agora é templo do Espírito Santo. Se você é templo do Espírito Santo, você não pode deixar que essa casa fique suja, porque senão o Espírito Santo não vai habitar nela. Quando Paulo fala a respeito do templo do Espírito Santo, ele usa uma palavra que se chama naos. Essa palavra, naos, ela fala a respeito do Santo dos Santos. E a gente sabe que o Santo dos Santos era um lugar que somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E se ele entrasse lá em pecado, ele não saía vivo de lá de dentro. Ele entrava com uma corda amarrada na cintura, porque se ele fosse morto por Deus lá dentro, por estar em pecado, eles tinham que puxá-lo para fora. Então, se o naos, se o Santo dos Santos é um local tão puro, nós precisamos observar como vivemos, aquilo que fazemos, o que pensamos, o que falamos, como procedemos. Porque essa mesma palavra Paulo está usando para falar a respeito do nosso corpo agora como templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Nós somos o santuário imaculado do Deus vivo. Então o propósito para todos nós é: abandonemos o pecado e possamos olhar para o Senhor e continuar nossa caminhada com Ele de uma forma pura. Por isso que existe a palavra. A Bíblia é comparada à água que nos lava e nos purifica, nos tornando limpos diante do Senhor. Por isso que existe o trabalho do Espírito em nós para nos conduzir a toda a verdade e nos ajudar no momento que nós mais precisamos a escapar, sair pela tangente daquelas situações que nós estamos prestes a cometer alguma coisa contra ao Senhor. Como membros do corpo de Cristo, nós não podemos mais servi-lo de forma inapropriada, mas temos que usar o nosso corpo como instrumentos de justiça e não mais instrumentos de pecado. Paulo nesse texto fala que agora nós somos membros de Cristo, não é mesmo? E às vezes a gente usa essa verdade somente para dizer: somos membros do corpo de Cristo, fazemos parte da sua família, agora nós somos filhos que fomos adotados, enxertados na videira verdadeira, e agora nós, não é? Fazemos parte desse corpo que tem a cabeça como Cristo. Sim, é verdade, da igreja do Senhor, mas Paulo está sendo bastante específico. Nós somos um com Deus aqui, nós somos um com o Filho aqui, nós somos um com o Filho, e por causa disso nós somos um com o Pai. E se a gente tiver com algum tipo de mácula, a conta não vai bater. Pense comigo, se o seu corpo é membro de Cristo, e você entrega a impureza, você estará fazendo e cometendo um pecado terrível. E todo pecado tem o poder de te afastar de Deus. O pecado faz separação entre nós e Deus. Isaías fala sobre isso. Ou nós vivemos em santidade, unidos a Deus, ou vivemos na impureza, separados do Senhor. E esse entendimento tem que nos levar a eliminar todo tipo de conduta pecaminosa e começar a agir de forma apropriada como templos do Senhor. Toda vez que nós estivermos naquela situação, o que eu faço agora? Escolho esse caminho mais curto, esse atalho que me leva a cometer algum tipo de pecado, ou
passo pela dureza, dificuldade e fico firme, convicto no caminho da santidade. Eu preciso pensar, o Espírito Santo mora dentro de mim. Ele vê o que eu vejo, ele ouve o que eu ouço, ele vai onde eu vou. Eu me movo, ele se move. Eu escolho, ele está ali. Só que determinadas coisas que eu escolho, ele está comigo. Determinadas coisas que eu escolho, ele vai se retirar, porque ele não vai compactuar com aquilo que eu estarei fazendo de errado. Paulo usa essa figura de templo e usa especificamente essa palavra, o Santo dos Santos, para nos colocar numa situação em que a gente deve temer. Afinal, a nossa santidade, essa santificação e essa salvação precisa ser exercitada todos os dias com temor e tremor. Com temor e tremor. Ninguém sem temor vai conseguir ficar firme até a volta de Jesus. Ninguém que não trema diante da palavra dele e da pessoa dele vai conseguir resistir firme até o dia da volta do Senhor. Colossenses 3:5, a palavra diz assim: assim fazei morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. Preste atenção, a Bíblia não está dizendo que o Espírito Santo vai matar isso dentro de nós. O Espírito Santo vai enfraquecendo, sim, as nossas paixões pecaminosas. Quanto mais a gente se enquadra na vontade dele, quanto mais a gente lê a Bíblia e pratica a Bíblia, menos vontade a gente vai ter de pecar. Quanto mais a gente contempla a glória do Senhor, menos o nosso coração vai ser atraído para essas coisas. Mas ele não vai matar isso. Quem tem que matar somos nós. Porque senão Paulo falaria: olha, fica tranquilo aí, ora que o Espírito Santo vai exterminar isso da vida de vocês. Não, Paulo fala: vocês façam morrer. Façam, pois, morrer a vossa natureza terrena. É papel nosso. Amém? Então, se eu preciso deixar de ver algumas coisas, eu tenho que deixar de ver algumas coisas. Se eu preciso parar de participar de algum tipo de conversa, eu preciso parar de participar de algum tipo de conversa. Se eu preciso deixar de ter algum comportamento, eu preciso deixar de ter esse comportamento. Eu tenho que saber dizer não. Eu tenho que saber fechar a porta. Eu tenho que saber mudar de rota. Eu tenho que saber mudar de direção. Eu tenho que saber escolher bem. Olha o que o verso 18 diz: fugir da impureza. Fugir da impureza. Paulo não está dizendo resistam, sejam fortes, sejam corajosos. Paulo não diz isso, Paulo diz fugir. Você pode pensar assim: mas isso é uma atitude covarde. Olha, ela pode ser covarde, mas ela é uma atitude sábia. Por que será que Paulo não falou resistam? Porque Paulo conhecia a natureza humana, e ele sabia, como nós, que nós somos fracos, ele também era, que somos pecadores, que nós não existe por nós mesmos nada de bom. E a única força que nós podemos ter é no Senhor. Mas nesse caso, Paulo está falando: fuja, fuja. Vai para o lado contrário, vai para bem longe. Note uma coisa, a Bíblia fala que nós temos que nos achegar a Deus e resistir a quem? Ao diabo, e ele fugirá de nós. Mas com relação ao pecado, Paulo está dizendo: fujam vocês. Cheguem-se a Deus, resistam ao diabo e o diabo vai fugir de vocês. Mas com relação às paixões pecaminosas, vocês é que fogem. O pecado está ali, é para lá que eu vou. O pecado está lá, é para lá que eu vou. Porque eu não posso dar moleza, eu não posso facilitar, eu não posso me enganar, eu tenho que fugir. Paulo não aconselha a gente a resistir, a enfrentar. Paulo aconselha a gente a dar no pé. É o mais sábio a fazer. E isso precisa ser feito, e não tem nada de covardia nisso. Tem inteligência, sabedoria, prudência, obedecer a palavra, e nós vamos sair vitoriosos. Olha essa história que nós encontramos lá em Gênesis 39:12. Todos nós conhecemos a história de José. José trabalhava na casa de Potifar, e na casa de Potifar, ele era aquele que tomava conta de tudo. E a mulher de Potifar gostou de José e quis se deitar com José. E todos os dias ela ia ali tentando fazer a cabeça do rapaz para que ele pudesse se deitar com ela. E um dia ela o agarra pelas vestes. E olha o que a Bíblia diz a respeito disso. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes na mão dela, fugiu. Saiu, fugindo para fora. O que José fez? José ficou ali tentando argumentar com ela?
José ficou tentando ali negociar com ela. José ficou resistindo? Não, José simplesmente fugiu. Ele abandonou, a tentação estava na frente dele, o pecado estava prestes a se materializar. E ele acabou tomando a decisão correta e fugiu. Faça o mesmo, fuja. Você tem problema com álcool? Fuja de um pub. Fuja de um ajuntamento de pessoas que estão bebendo. Não passe perto da área de bebidas alcoólicas do supermercado. Você tem problema com vício de cigarro, de droga? Não se ajunte com pessoas que têm esse mesmo problema. Ser sábio é que nós precisamos todos os dias da nossa vida. Existe uma diferença bastante grande entre você influenciar pessoas e você ser influenciado. Existem momentos propícios e apropriados e estágios da nossa vida em que a gente vai poder influenciar alguém que está numa condição que nós já estivemos. Mas existem ainda estágios que nós temos que detectar e sermos prudentes. Eu falei no primeiro culto, um rapaz lá em Faro participou do nosso lar de paz, da nossa célula por algum tempo, era um ex-drogado. Mas ainda não estava pronto para ir evangelizar na boca de fumo lá no ponto de droga. E nós alertamos ele, não vá, porque você ainda não está pronto, você está muito verde ainda. E ele não deu ouvidos a isso. Encontrei ele alguns anos depois, perdido, totalmente perdido, drogado, ele não me reconheceu. Tal era o estado em que ele se encontrava. Por quê? Porque ele quis voltar para o lugar aonde ele passou a maior parte da sua vida achando que ele era forte. E ele quis resistir ao pecado. A intenção dele era excelente, era evangelizar outros drogados. Mas ele não estava preparado para aquilo. E ele acabou caindo e a queda foi feia. Foi bastante feia. Não sei o que é dele hoje. Mas a última vez que eu encontrei, ele estava muito, muito, muito mal. Faça como José. Perante a possibilidade de pecar, fuja. Faça o mesmo. 1 Coríntios 10, 13, nós lemos que não nos veio tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não nos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possamos suportar. Deus dá o quê? Deus dá o escape. Escape serve para quê? Para nós fugirmos. Senão não seria chamado de escape, não é? Naqueles filmes em que nós vemos os mocinhos encurralados, não tem mais por onde fugir, de repente alguém se escora numa parede e abriu uma porta secreta, não é? É um escape. O que eles fazem? Eles ficam ali? Não, nós vamos ficar aqui, vamos resistir aqui mais um pouquinho aos bandidos, nós vamos lutar com eles. Não, pernas para que te quero, eles passam por aquela porta e fogem de lá. É assim que as coisas acontecem, e Deus vai sempre providenciar esse escape. A gente é que tem que saber ler os sinais. Quando nós estamos próximos do pecado e prestes a pecar, alarmes vão começar a soar na nossa mente, de que aquilo é errado, de que nós estamos em perigo e que nós precisamos tomar uma posição e sermos convictos com aquilo que nós devemos fazer. E aí a gente entra por esse escape, que Deus vai sempre providenciar. O texto diz que Ele sempre vai providenciar, sempre dará o escape para toda e qualquer tentação para que a gente possa suportar. Deus dá esse escape, nós temos que ser sábios e aproveitar bem a oportunidade. Tiago 1, 14 e 15 fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, os nossos próprios desejos, e somos arrastados e seduzidos. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá luz ao pecado, e o pecado, após ter consumado, gera a morte. Veja bem, nós muitas vezes somos atraídos, enganados por os nossos próprios desejos pecaminosos da nossa carne. Mas, se a gente deixar isso avançar, vai acontecer uma gravidez, e essa gravidez vai ser seguida de um processo de parto, né? E algo será gerado, e disso virá o quê? O processo de dar à luz. E depois vem a morte. O pecado nasce. Sai daqui para cá, se transforma em palavras e ações, e aí a morte está estabelecida. Não queira ser forte, não queira ser valente, não queira ser soberbo. Porque o soberbo vai pensar, eu posso, eu consigo, eu sou forte, não é? Eu sou poderoso, agora as coisas já não são iguais, e vai acabar
como esse rapaz que participava lá da nossa célula, do nosso lar de paz, e acabou caindo, e talvez esteja caído até hoje, muitos e muitos anos depois. Obedeça a palavra, reconhecendo a sua fraqueza, e fuja. Não facilite, não demole, não brinque com a seriedade da situação, não flerte com aquilo que levou o seu Salvador para a cruz. Eu falei nisso na quinta-feira. Não flerte, não brinque com aquilo que levou o seu Salvador para a cruz. O que levou Jesus para a cruz? O pecado. Dele? Não, nosso. Por que a gente vai voltar a brincar com isso então? Fuja hoje, fuja amanhã, fuja sempre. Não tem vergonha nenhuma nisso não. Se tivesse, Paulo não ensinava para nós. Verso 20 diz que o nosso propósito é glorificar a Deus através do nosso corpo. E como que a gente faz isso? Como que a gente glorifica a Deus através do nosso corpo? Olha só, o 20 diz, nós fomos comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus através do vosso corpo. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso quando a gente vive em santidade, vive em pureza. A gente glorifica a Deus através do nosso corpo, quando a gente entrega o nosso corpo como instrumento de justiça e não como instrumento de pecado. A gente glorifica a Deus quando a gente obedece a palavra e faz a vontade do Senhor. A gente faz isso quando a gente consegue compreender os alertas da palavra e a gente observa esses alertas. Mas como eu falei no início, muitas vezes os alertas eles são ignorados, não é? Quantas vezes a gente falou para a criança, não bota o dedo na tomada porque senão você vai tomar um choque. E ela só aprende depois que ela toma o choque. Aconteceu comigo, aconteceu com você, de certeza. Acontece com os nossos filhos. Só depois que eles levam, não é, um belo de um choque, eles caem sentados lá para trás, é que eles falam, realmente, não devia ter feito aquilo que meu pai e minha mãe falaram que não era para fazer. Os alertas precisam ser observados. Mas principalmente, eu vou voltar agora para aquilo que nós falamos na quinta-feira. A gente precisa contemplar a glória de Deus. Se a gente contempla a glória de Deus, a gente vê que nada nessa vida pode ser comparado a isso. Nada. A gente olha para os alertas, a gente faz o que precisa ser feito, mas a coisa melhor a ser feita e aquilo que talvez torne esse processo de santidade mais fácil e torne mais fácil a nossa escolha de nos posicionarmos contra o pecado é contemplar a glória de Deus. Na quinta-feira eu li uma frase e talvez eu não tenha explicado ela tão bem, então eu gostaria de tentar explicá-la agora para nós finalizarmos a nossa pregação. O autor do Pequeno Príncipe, o Antoine de Saint-Exupéry, vou ter que fazer um curso de francês para conseguir falar o nome desse cidadão, ele disse o seguinte, se você deseja construir um navio, não reúna pessoas para coletar madeira, nem lhes atribua tarefas ou trabalho, mas ensine-as a ansiar pela imensidão infinita do mar. O que essa frase ela quer dizer? Ela quer dizer que se essas pessoas tiverem a ideia real e exata do que o mar significa, elas vão trabalhar para fazer aquele barquinho com muito afinco e elas vão trabalhar de uma forma que aquilo fique rápido logo, fique pronto rápido e logo, para que elas possam ir para o mar. Se elas entenderem o que o mar significa, o que o mar proporciona, a alegria que existe quando o navegador, o marinheiro está no mar e aquilo que ele recebe e aquilo que ele usufrui por estar lá, ele não vai ter problema nenhum em pegar o material, ele não vai ter problema nenhum em arregaçar as mangas, ele não vai ter problema nenhum em fazer aquilo que precisa ser feito para esse navio ficar pronto o mais rápido possível para ele ir e realmente viver aquilo que o mar proporciona. É a mesma coisa conosco. Se o cristão olhar para a glória de Deus e ele entender quem é Deus, o que Deus proporciona para cada um que crê nele, o que eles viverão junto com Deus, o cristão não vai ter problema nenhum de viver em santidade, de dizer não para o pecado, porque ele vai olhar e vai falar assim, é fácil escolher. Eu digo não para isso porque eu quero aquilo, aquela imensidão infinita de Deus eu quero para mim. Aquilo que vem através disso eu quero para mim. Aquilo que eu vou viver e vou usufruir e vou aproveitar, eu quero para mim. Então é fácil de eu me posicionar. Eu olho para o pecado e pela destruição, e para a destruição que vem através dele, eu olho para aquela imensidão da beleza infinita de Deus e eu falo, é para cá que eu vou. Não fica difícil me posicionar. Se eu olhar só para as proibições, se eu olhar só para alguns contornos e algumas sombras daquilo que nós conseguimos ver hoje, nós talvez vacilemos em algum momento. Mas se a gente contemplar o que é certo, o que é correto, o que é verdadeiro e o que é mais poderoso e bonito,
Não é difícil. Olha só. Quando nós olhamos para a imensidão e a beleza do nosso Senhor, fica fácil fugirmos dos encantos enganosos do pecado e nos posicionarmos em santidade diante dele. Por isso o tema da pregação, posicione-se, você agora pertence a Deus, porque a sua presença, a sua glória, a sua beleza são muito maiores, melhores e mais duradouras do que qualquer prazer que possa acompanhar o pecado. Porque às vezes a gente está ali querendo pecar só para sentir aquele gostinho, porque o pecado ele é prazeroso. E depois vem choro, vem arrependimento, vem vergonha, vem vazio. Um abismo chama outro abismo. Se a gente não pecar de novo, aquele vazio permanece. E se a gente não pecar de novo, o vazio permanece. Mas a Bíblia fala que na presença do Senhor, a plenitude, a abundância de alegria, de riquezas. Contemple a imensidão infinita, não do mar, mas do amor de Deus, da beleza de Deus, da santidade de Deus, da eternidade com Deus. E aí você vai tirar os seus olhos do pecado. Mateus 13, 44. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Esse versículo foi o versículo pregado na quinta-feira. Porque esse homem, ele encontra um tesouro e ele fala assim, eu não quero mais nada da minha vida, eu vou vender tudo porque eu quero esse tesouro. Ele vende tudo que ele tem para comprar aquele tesouro. Nós já encontramos esse tesouro. Jesus já morreu na cruz. Nós já temos a salvação. O Espírito Santo já vive em nós. Esse tesouro nós encontramos. O que a gente precisa fazer agora? Vender tudo que a gente tem para permanecer com esse tesouro, para adquirir esse tesouro e não perder mais esse tesouro. O problema é que quando a gente peca, a gente vai se desfazendo desse tesouro. E se a gente vive em pecado, a gente vai se desfazer por completo desse tesouro. Encontramos um tesouro. Jesus já conquistou lá na cruz tudo que a gente precisa. Só que esse caminho, somos nós que caminhamos. Olhe para a imensidão infinita de Deus e se posicione contra o pecado. Nosso corpo não é mais nosso. E ele foi feito para glorificar a Deus. Um dia Deus vai ressuscitá-lo, para que a gente possa estar com ele. Se você ainda não é cristão, você também tem que se posicionar. Só vai para o céu quem conseguir conhecer o Pai através do Filho. Só vai para o céu quem não tiver pecado, porque no céu não entra pecado. Só vai para o céu quem tiver sido perdoado por esse Salvador que morreu na cruz, que veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas ele veio para perdoar todos aqueles que se achegam a ele. Ele veio buscar, ele veio salvar todos aqueles que estão perdidos. Eu e você, e todos aqueles quantos estão ouvindo essa palavra. No início falamos, Paulo falava para aqueles que já eram convertidos, para os que estavam em processo de conversão e para aqueles que ainda não conheciam ao Senhor. E Paulo falava também para um quarto grupo, aqueles que já conheciam a palavra, andavam na igreja, mas eram sepulcros caiados, religiosos por fora, por dentro não queriam transformação. Hoje é dia de você poder se posicionar. Você que já é de Cristo, firme contra o pecado, fuja dele. Agrade a Deus através do seu corpo. Você que ainda não é de Cristo, hoje é o momento de você fazer a sua escolha. Se arrepender da vida leviana, pecaminosa que você está vivendo, fazer uma escolha pelo Senhor. Ele te recebe, ele te perdoa, ele te limpa e ele vai fazer com que você fique firme até a volta dele, para que você possa estar no céu por toda a eternidade, juntamente com os outros que fazem parte desse corpo. Em nome de Jesus. Fique de pé, nós vamos orar.